Ok. Então, muito boa noite a todos e a todos. Bem-vindos aqui ao primeiro webinar do MOV Redor, aqui sobre fenómenos hidrológicos extremos. A ideia destes webinars, a ideia de acontecerem de 2 em 2 meses, aproximadamente, foi aqui um processo de reflexão que nós tivemos dentro do movimento, aqui dessa necessidade de termos um bocadinho um processo de capacitação sobre alguns temas mais específicos dentro do nosso trabalho e também para tentarmos ir buscar algum conhecimento que exista ou interpelar outras pessoas de áreas que se cruzem aqui com várias temáticas. E também para nós, como movimento, também podemos ter um posicionamento mais sustentado sobre diferentes temáticas. Um, e pensámos que também fazia sentido este processo, que é uma coisa mais ou menos interna, claramente ser um processo aberto e partilhado e qualquer pessoa que tenha interesse nesta temática e eventualmente vai ter algum conhecimento, que estas sessões sejam abertas ao público mais abrangente possível. E, portanto, agradeço desde já a todas as pessoas que estão aqui a uma quarta-feira à noite e, claro, aos nossos oradores de hoje. Temos aqui Ana Geraldes, que é professora do IPB, o Rui Cortes, que era da UTAD, já está agora a aproveitar a reforma, e a Maria João Costa, que é hidrobióloga e neste momento é coordenadora da água da ANP-WWF. Então, portanto, essas três pessoas são todas membros do MOV Redor, portanto, aqui estamos a trabalhar com a prata da casa, e acho que também, só aqui fazer este parênteses, isto também é um dos grandes potenciais deste movimento, é exatamente esta diversidade de perfis e de experiências. Portanto, fico muito contente de podermos contar neste primeiro webinar com pessoas da casa para nos ajudarem aqui a pensar sobre este assunto. Um, Cada um dos oradores vai ter mais ou menos 15 minutos para falar e depois a ideia é então temos aqui um espaço de perguntas e respostas em que qualquer pessoa possa participar. Se quiserem ir colocando perguntas no chat durante as apresentações, depois temos de voltar a elas nessa parte. Assim sendo, dava aqui a palavra, caso Maria João, se queres partilhar já o ecrã e dava-vos a palavra. Microfone. Hum? E davas a palavra a quem? Já não sei quem é que ia começar de vocês a fazer. Acho que começo eu. É o Rui. Exato. Vou pôr aqui Pode a ser mão se da expor só por apresentação. aí. Exato, exato. Ok. Ok. Pronto, boa noite a todos. É a nossa primeira tentativa de fazer um webinar, mas outros vão se suceder. Aqui trazemos, nós os três, trazemos alguns assuntos, enfim, que parecem, de algum modo, afastados, mas existe uma ligação clara entre eles e espero que se percebam disso. Ahm, Pronto, aqui a Maria João está a passar os slides, passávamos o próximo. Ahm, Portanto, ao falarmos em fenómenos hidrológicos extremos, temos que abordar a questão da seca meteorológica e da seca hidrológica, que não é exatamente a mesma coisa. A seca meteorológica depende da precipitação ao longo do ano, e que se tivermos um período normalmente seco, portanto, ao longo desse ano, teremos uma seca meteorológica. A seca hidrológica é uma seca meteorológica, por assim dizer, cumulativa, que tem a ver com a ausência de precipitação ao longo de vários anos, ou não é uma ausência de precipitação, mas uma precipitação inferior, claramente inferior à média. Portanto, vai agravar os problemas de abastecimento de água para as várias utilizações, para a agricultura, designadamente, e, portanto, isso é uma seca hidrológica. Isso percebe-se bem, por exemplo, se eu disser agora em relação ao Algarve que não temos este ano uma seca meteorológica, porque praticamente tem chovido normalmente.
o mês de janeiro e fevereiro foram meses normais e, inclusive, desde o início do ano, portanto, a partir de outubro, do ano meteorológico, tem sido normal. Todavia, fala-se muito na seca, no Algarve, porque tem a ver com uma escassez de água que já vem de trás. Por um lado, precipitações nos anos anteriores claramente inferiores à média. Por outro lado, também, enfim, a agravar esta situação, cada vez mais um consumo de água, portanto, fundamentalmente destinado à agricultura e não só. O que também agrava essa seca hidrológica. Portanto, mas não temos verdadeiramente uma seca meteorológica no Algarve. Em relação à cheia, portanto, é um outro fenómeno extremo, que nós nos referimos e que tem, de facto, consequências importantes do ponto de vista de destruição, enfim, de erosão fluvial, de destruição de bens e de pôr em risco as pessoas que se situam nas margens dos rios e também as atividades económicas. Portanto, a cheia tem a ver com esse fenómeno hidrológico extremo que, eh, portanto, cria um aumento do volume de água do caudal e que vai criar a inundação dos terrenos à volta desse curso d'água, portanto, os terrenos ribeirinhos. As inundações eh, consistem, de facto, na submersão de uma área, de uma determinada área, que, enfim, superior à situação normal. Isto é, quando temos uma permanência da água eh, para além daquilo que é normal, nós chamamos isso inundação, e que não é e que não é sempre induzido por causas naturais. Pode ser, desliguem os microfones, faz favor. Pode ser, de facto, induzido também por ação humana. Portanto, aqui, para falarmos em secas e cheias. Portanto, como se vê aqui, isto é uns gráficos muito normais, que aparecem em todo lado. Sabemos que temos uma bacia impermeável. Vamos ter uma resposta, por exemplo, como é as zonas urbanas. Vamos ter um pico de cheia muito rápido, portanto, o aumento de caudal é muito rápido especialmente quando essa bacia tem um tempo de concentração relativamente baixo. E, por outro lado, é o contrário exatamente de uma bacia florestada, onde temos um elevado nível de infiltração e, portanto, uma parte importante da água não é água de escoamento, é água de infiltração e que vai abastecer os aquíferos. Portanto, é o que vemos aqui no gráfico do lado esquerdo, em que mostra exatamente uma bacia florestada, com picos de cheia muito mais lentos e que, portanto, a diminuição, isto é, o hidrograma é também, na recessão, muito mais suave. Eh, Portanto, o que nós vamos ter, de facto, é aqui, como se vê no gráfico, no caso das formas de escoamento aqui no gráfico da direita, vemos que se tivermos uma bacia de água impermeável, e aqui devo dizer que uma bacia de água impermeável não é só derivado dos aspectos urbanos, iremos ver que a própria destruição da cobertura vegetal vai induzir essa impermeabilidade do solo, mas vamos ter que uma diminuição da água de infiltração, portanto, a água que vai para os aquíferos, vai haver também uma diminuição da água subsuperficial, isto é, aquela que corre debaixo do horizonte orgânico, e estas duas formas são o chamado escoamento lento, e pelo contrário, se tivermos uma bacia impermeável, com a destruição designadamente da floresta, vamos ter fundamentalmente que a precipitação se vai transformar em escoamento rápido, aquilo também se designa por escoamento de Orton, e portanto é isto que vai levar a que nós vamos ter, como aqui no gráfico da esquerda, uma situação de picos de cheia extremamente rápidos, em que as pessoas, muitas vezes, como sabemos, nestas situações são apanhadas desprevenidas, e, portanto, há aqui um potencial para acidentes humanos, portanto, com picos muito superiores em termos de caudal àquilo que é normal, mas também com esse desenvolvimento muito rápido desses picos de precipitação. Portanto, tudo isso vai criar fenómenos erosivos, quer a nível das encostas, quer a nível do próprio curso d'água,
portanto, fenómenos erosivos extremamente pronunciados. E é aqui um bocadinho que eu aqui procuro mostrar, sem entrar em grandes pormenores, mas de facto a ideia da hidrofobicidade. Por exemplo, isso verifica-se muito, por exemplo, nos eucaliptais. Eucaliptais ardidos, verifica-se que, especialmente dependente da própria temperatura, temos aqui nas abscissas a temperatura junto ao solo, e vemos que para temperaturas à volta dos 200 a 250 graus centígrados, é a situação em que o solo se torna mais impermeável. Isto é, há uma formação de óxidos de ferro e de alumínio que vão compactar o solo abaixo da folhada e vai exatamente criar essa hidrofobicidade. Portanto, isto vai levar a que diminua a infiltração e que aumente esse escoamento superficial e cá está, induzindo esses picos de cheia rápidos e extremamente pronunciados. Portanto, não é só a urbanização em si, é também, muitas vezes, aspectos ligados com os fogos florestais, especialmente, e que o caso dos eucaliptos, dos eucaliptais, estão bem estudados, em que, após o fogo, nós vamos ter realmente estas situações de impermeabilização do solo e que conduzem a este tipo de fenómenos. Aliás, eu creio que vocês se lembram, talvez aqui há 2 anos atrás, depois daquele fogo extremamente extenso na Serra da Estrela, a população de Manteigas foi inundada por sedimentos, criou-se ali um transporte de sedimentos que foi colmatar, enfim, os campos e também as próprias linhas de água, e que teve a ver exatamente com a impermeabilização resultante do fogo florestal, em que há, paralelamente com os picos de cheia, um transporte muito elevado de sedimentos e teve, enfim, efeitos muito importantes a nível de destruição das culturas e também de fenómenos de erosão, inclusive de destruição de rede viária. Ora bem, aqui, como isto é um movimento do Rio Douro, o Movo Douro, eu dou aqui uma certa predominância, eu espero não estar aqui a falar tempo demais, às questões da própria bacia do Douro. Em relação, neste caso, portanto, estou-me a situar em relação ao Douro, isto é muito diferente se nós formos falar nas bacias do Sul, do fim do Alentejo e do Algarve, mas vemos aqui que a atividade agrícola é aquela que consome mais água, apesar da maior parte das culturas aqui no Douro serem extensivas, temos aqui um valor de 72% do consumo de água. Isto é, a agricultura é de facto a maior consumidora de água. O valor a nível nacional anda à volta entre 74% a 75%, portanto, vemos que na totalidade das nossas bacias hidrográficas, a maior parte do consumo destina-se para a agricultura e segue-se as utilizações urbanas, neste caso, do bacia do Douro, 26%. Vemos que para a Bacia do Douro, a maior parte da origem da água é subterrânea. 64% é subterrânea e 36%, quer dizer, aqui a nível da agricultura. Estou a falar aqui na agricultura porque é a maior consumidora de água, portanto, a maior parte da origem da água para a agricultura provém da água subterrânea. E uma parte menor, 36%, para a componente agrícola. Vemos que, em relação à componente urbana, é exatamente o contrário. A maior parte da captação verifica-se nas águas superficiais. Isto quer dizer que, para as atividades agrícolas, é extremamente importante o armazenamento de água nos aquíferos, mas a conservação da água em albufeiras é muito mais importante para o abastecimento urbano. Volto a dizer, na Bacia do Douro. Aqui temos o estado ecológico das massas de água, para vermos que uma parte apreciável das massas, uma parte apreciável, enfim, que há portanto, a verde e a verde são bom estado ecológico, a azul é muito bom estado ecológico, a vermelho é exatamente mau estado ecológico, mas vemos que temos estado ecológico suficiente ou medíocre, portanto, a amarelo e aqui alaranjado, numa parte importante das linhas de água da Bacia do Douro. E vemos aqui que nós temos no terceiro ciclo, foi aprovado no princípio do ano passado o plano da região hidrográfica aqui da região hidrográfica 3, que é da Bacia do Douro, e o que é preocupante
é que, se bem que tenha havido, a nível das águas de transição do estuário, uma ligeira melhoria, eh, verifica-se que, em relação aos rios, o estado ecológico tem vindo a diminuir. Portanto, esta é uma situação preocupante porque nós não estamos a cumprir, neste caso, com a Diretiva Quadro da Água. A Diretiva Quadro da Água obriga a que nós, em 2027, vamos atingir, mas isto tem sido derrogado, atingir o bom estado ecológico e nós estamos a afastar dessa situação. Portanto, temos de ter em conta a quantidade de água, obviamente, mas também a qualidade da água, porque a qualidade da água vai afetar os diferentes usos. Ehm, Portanto, temos aqui que o principal fator que leva a essa degradação da qualidade da água está associado com os nutrientes, fundamentalmente com os fertilizantes de origem agrícola, e, portanto, essa poluição difusa representa, portanto, 36% responsável dessa degradação da qualidade da água. Segue-se a poluição orgânica. A poluição orgânica tem como resultado fundamentalmente efluentes urbanos e efluentes agroindustriais, portanto, tudo o que seja matadouros, lagares de azeite, etc., contribui para esta, cooperativas de vinho, contribui para esta poluição orgânica. Portanto, são os fatores principais na Bacia do Douro, associados com essa poluição, com esse enriquecimento em nutrientes das massas de água. Aqui só para mostrar muito rapidamente que o que se tem verificado e são as anomalias em termos de temperatura e precipitação, e verifica-se que tem sido nos últimos anos, ou neste século, essencialmente, exceto aqui o ano de 1997, que foi excepcionalmente quente, mas praticamente todas as anomalias que se têm verificado de precipitação e de temperatura têm sido ao longo deste século. Isto é, cada vez mais nós temos uma tendência para aumento de temperatura e diminuição da pluviosidade. Portanto, é claro que essa diminuição da pluviosidade é muito mais intensa no sul do país, mas tem havido também uma menor pluviosidade no norte do país. Isto é importante depois para vermos aqui o slide seguinte, uh, vemos aqui que as projeções que temos para a Bacia do Douro até 2100, em termos a nível de escoamentos, portanto, os dois cenários climáticos, que é o 4.5, o RCP 4.5 e o 8.5, mas aqui o 8.5 é aquele que é mais preocupante, mostra que nós podemos ter perdas praticamente de um quarto, um terço a um quarto até 2100. Portanto, portanto, é um cenário preocupante, associado naturalmente também ao aumento de temperatura e que aqui põe-se já aqui a questão de, portanto, aquela ideia, e agora se verifica muito, de alguns agentes fundamentalmente ligados à agricultura intensiva que acham que é muito fácil. Portanto, há aqui um excesso de água no norte e que, portanto, pode-se desviar a água do Douro para o Tejo e do Tejo para o Guadiana e daí para o Algarve, que de facto nós vamos ter cada vez mais déficit hídrico, também no norte do país, embora obviamente mais acentuado no sul, e que, portanto, essa é uma ideia, quer dizer, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de custos, enfim, é uma coisa avassaladora, e também, obviamente, do ponto de vista ambiental, mas vamos ter também no norte do país, na Bacia do Douro, uma diminuição da pluviosidade e, portanto, dos caudais. Verifica-se aqui que também a nível das águas subterrâneas, o quadro anterior era sobre as águas superficiais, que também a nível das águas subterrâneas vai haver uma tendência para escassez, porque naturalmente também a precipitação é menor, portanto vamos ter aqui valores também até ao final do século que próximos entre os 15 a 20% de diminuição das águas subterrâneas, que como vimos anteriormente, são muito importantes para a atividade agrícola. Rui, só para te avisar que já estás nos 15 minutos, portanto estás à vontade de sair mais, um bocadinho mais, mas Eu espero acabar nos próximos 3 minutos, se me deixarem. claro, claro. Tá. Portanto, aqui só para mostrar que em termos de impactos
enfim, das barragens e, portanto, a retenção de água, portanto, a ideia que nós, em situação de déficit hídrico e anos secos, portanto, a nível de secas meteorológicas e também a nível de secas hidrológicas, podemos realmente construir mais barragens, etc. É preciso não esquecer que, especialmente se existe uma degradação da qualidade da água, como se tem vindo a verificar, com o aumento e eutrofização das albufeiras, há uma produção de metano. O metano é um gás que tem um efeito cerca de 20 a 30% superior ao próprio dióxido de carbono e, portanto, há uma emissão de metano. Isto é, eh, o criarmos reservas de água, se estas reservas tiverem uma má qualidade de água, temos também libertação de gases de efeito de estufa para a atmosfera e que, portanto, por exemplo, aquela ideia que as hidroelétricas são completamente energias limpas, portanto, verifica-se que, obviamente, não é verdade que uma barragem eutrofizada, uma albufeira eutrofizada, é equivalente, por vezes, a uma mini central térmica, a nível de emissões de gases de efeito de estufa. Portanto, há outros efeitos, o aparecimento de cianobactérias, que vai afetar a qualidade da água. As cianobactérias são tóxicas. É também um efeito da degradação da qualidade da água e, portanto, muitas vezes da diminuição da própria pluviosidade. Verifica-se efetivamente que o aparecimento de cianobactérias é máximo no final do verão. Portanto, são as alturas que estas cianobactérias, que são algas que são capazes, inclusive, de fixar o azoto atmosférico e contribuem fortemente para a própria eutrofização e para a degradação da qualidade da água, essencialmente a nível do abastecimento urbano. Portanto, é um problema de saúde pública e que tem que ser também enquadrado. O aparecimento cada vez mais de espécies exóticas. Estas espécies exóticas, no caso de haver transvases, por exemplo, vão afetar outras bacias. Portanto, um dos aspectos associados com os transvases e que muitas vezes é ignorado é também, para além do efeito que tem por exemplo, a nível piscícola, no desaparecimento das espécies endémicas, com as espécies mais vorazes provenientes de outros locais, é também este fenómeno das infestantes aquáticas. Aqui temos o jacinto de água, temos a erva pinheirinha, que são espécies, enfim, decorativas e que foram libertadas para as massas de água e que contribuem e que têm um efeito ecológico tremendo nas albufeiras e nos cursos de água. Aqui para terminar, isto foi um trabalho que eu fiz aqui com o Luís Filipe, há uns anos atrás, para mostrar que as albufeiras, e portanto as barragens, têm uma duração limitada. E isso depende da acumulação de sedimentos. Já vimos que os focos florestais e também precipitações muito acentuadas em curto espaço de tempo, os picos de cheia, contribuem para o transporte de material, já que aumenta o escoamento rápido, e portanto estes sedimentos vão-se depositar onde? Vão-se depositar nas albufeiras, diminuindo a capacidade de armazenamento das albufeiras. Portanto, as barragens vão ter um tempo limitado. Isto é possível, e a EDP tem vindo a fazer, o desassoreamento de pequenas albufeiras. Mas para grandes albufeiras é impossível fazer isso, não é económico fazer esse desassoreamento. Portanto, existe uma diminuição da capacidade de armazenamento. Aqui temos exatamente, por exemplo, na bacia do Tâmega, na bacia do Sousa e na bacia do Paiva, são aquelas que nós detectamos em que o risco de sedimentação é mais elevado e, portanto, a médio e longo prazo vai haver uma substancial diminuição dessa capacidade de armazenamento e tornando estas mesmas barragens inúteis, que aliás é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, começou a fazer barragens muito mais cedo e que já tem vindo a desativar um certo número dessas mesmas barragens, por vezes barragens de grande dimensão. E creio que é tudo. E deixo aqui à Ana Geraldes a continuação da conversa. Ora, muito boa noite a todos, muito obrigada pela vossa presença. E então, como o Rui referiu, portanto, estes últimos anos, tem havido anos bastante secos, com bastantes anomalias, portanto penso no 17-18, que houve até a bombagem de água da barragem da Agueira para a barragem da Raiva, se não estou em erro, e portanto em 2022, portanto, dadas as alterações climáticas, como diz este artigo da CNN, espero cada vez mais fenómenos extremos da sua vida daqui para diante, calor, cheias, inundações. Ora bem, em 2022 tivemos eu aproveitei aqui as notícias também,
portanto, como estamos também na Bacia do Douro, aqui na região de Bragança, e secaram rios de montanha, coisa que nunca tinha acontecido. Claro que esta seca extrema, portanto, tem a ver com a seca meteorológica e hidrológica, mas também tem a ver com o aumento da utilização dos recursos hídricos para os mais variados fins. Portanto, aliás, nós cada vez temos mais gente nas cidades, cada vez temos mais produção de bens de consumo, cada vez temos mais consumismo, e isso, aliado às alterações climáticas, vai promover, portanto, a existência de cada vez menos água disponível. Outro aspecto é também a poluição. Podes passar, Maria João? Pronto, eu aqui quis falar um bocadinho no que existe numa bacia hidrográfica. Nós às vezes esquecemos que a bacia hidrográfica é uma estrutura, não queria dizer ecossistema, mas bastante complexa. E, portanto, as ligações entre os diferentes componentes da bacia hidrográfica são afetados pelas secas e inundações. Como nós iremos ver, isso vai afetar os serviços, a biodiversidade e os serviços ecossistémicos. Podes passar, Maria João. Assim, numa bacia hidrográfica, temos os rios e temos aqui os principais serviços ambientais prestados à humanidade, que dependem fortemente da biodiversidade. Temos pântanos, torfeiras, charcos que têm sido degradados e agora com estas secas extremas ainda mais degradados são. E aqui com os pântanos, torfeiras e charcos, não podemos esquecer que estes ecossistemas são importantes para a minimização do efeito das secas e das inundações na bacia hidrográfica. Porquê? Porque eles têm como que um efeito de esponja, ou seja, todos nós já deixámos uma esponja molhada no lava-loiças que vai descarregando a água lentamente, portanto, e que minimiza o efeito das secas, porque está ali a água acumulada portanto, que vai se escoando lentamente, e também das inundações, porque acumula água que de outra maneira portanto, é arrastada e vai provocar inundações a jusante destes sítios. Portanto, temos aqui também importância, um bocadinho para trás outra vez, Maria João, desculpa, a redução da velocidade da água, que chega aos cursos principais dos rios. A purificação da água também está muito associada a estas zonas, por exemplo, com as plantas e com micro-organismos que fazem uma purificação importante da água. Podes passar agora. Depois temos outras estruturas também muito importantes nas bacias hidrográficas, que são as matas ripícolas, que também têm as mesmas funções extremamente importantes na retenção de sedimentos, na minimização também da velocidade da água, na regulação da temperatura. E temos também os sapais e estuários, que dependem, por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, o início da migração, por exemplo, da lampreia, depende da quantidade de água que aflui aos estuários. Portanto, temos a seca, temos a degradação, isto é uma pescadinha de rabo na boca, temos a seca, temos a degradação dos ecossistemas aquáticos dulce-aquícolas e, portanto, destes que eu dividi nestes 4 grupos, e temos uma redução tremenda dos serviços ecossistémicos que se revela nas atividades humanas. Por exemplo, a recreação e o turismo vai ser fortemente afetado. Quem gosta de fazer pesca cada vez terá menos condições para fazer pesca. A qualidade da água, como o Rui já aqui referiu, o problema das cianobactérias, tudo isso. A produção de hidroeletricidade, quer queiramos, quer não, continua a ser importante. A produção de alimento, portanto, e vamos ter todos estes aspectos. E agora, o que é que nós temos que fazer? Podes passar, Maria João. Pronto, aqui o Rui já referiu também um bocadinho que os efeitos das inundações, as inundações não são más. Pronto, são fenómenos extremos, sim, mas lembrem-se que os egípcios antigos estavam sempre ansiosos e até tinham medidores do rio, os nilómetros, que mediam o nível da água no rio Nilo, e estavam sempre ansiosos quando é que a inundação ia chegar, que também fertilizava aqueles solos das zonas ribeirinhas. É muito importante
as inundações para isso, para também ajudar a comunicação entre os diferentes componentes da bacia hidrográfica e também fertilizar aquelas zonas, o contacto. Portanto, nós também não podemos esquecer que os ecossistemas aquáticos dos aquícolas e os ecossistemas terrestres influenciam-se mutuamente e, e uma das influências para os ecossistemas terrestres é precisamente a fertilização com nutrientes e tudo isso. Pronto. E então temos aqui a impermeabilização, cada vez há mais cidades, cada vez há mais espaços impermeabilizados. Faz-se uma recuperação de um rio urbano que é tudo menos uma reabilitação, é a impermeabilização das margens, é uma série de situações e temos aqui, portanto, o aspecto do que se passa, como o Rui já mostrou, numa cidade em que há estes picos de inundação que vão causar problemas e numa zona não impermeabilizada. Pronto, e temos estes aspectos todos, podes passar. Temos também os processos de erosão, que o Rui também já falou, que no caso dos incêndios, por exemplo, e outros fenómenos de erosão que se refletem na degradação da qualidade da água, aumento da turbidez, aumento das quantidades de nutrientes, aumento dos poluentes, que, portanto, também vão fazer com que a água se torne, pode existir até muita água, mas vão fazer com que a água se torne portanto, desculpem lá, que se torne, que se perca, que se torne impróprio para o consumo, estava-me a faltar a palavra, para o consumo humano, e que para fazer o tratamento dessa água se gaste cada vez mais dinheiro e que se aumente até as emissões de CO2. Nós não nos podemos esquecer que quanto mais água gastamos, mais CO2 vamos emitir. Nós muitas vezes ouvimos nos meios de comunicação social falar-se nas emissões de CO2, mas não há casos em concretos, pensamos nos transportes, pensamos noutras coisas, pensamos nos aviões, pensamos numa série de coisas que emitem CO2, mas esquecemos que os gastos de água excessivos, quanto mais água gastamos, maior é a quantidade de CO2 libertado para a atmosfera. Pronto, já agora podes passar. Então, o que é que nós temos que fazer urgentemente? Olhem, por exemplo, renaturalizar os ecossistemas urbanos, como, por exemplo, utilizando soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, promovendo as coberturas verdes em determinados edifícios onde seja possível implementá-las. Também renaturalizar os ecossistemas naturais, promover o ordenamento do território. Temos aqui na imagem 2 rios. Aqui é o Rio Fervença, foi a recuperação que se fez com o programa Polis, foi isto que se fez no Rio Fervença que atravessa Bragança. Muitas vezes canalizamos e destruímos a vegetação ripícola, há que renaturalizar isto tudo para tentar recuperar as funções ecossistémicas e também tentar reduzir os efeitos das alterações climáticas. Podes passar o seguinte. Reduzir os consumos de água, obviamente temos que o fazer, reduzir perdas e desperdícios, reutilizar a água proveniente de várias fontes, recorrer a origens alternativas da água, como por exemplo aproveitar as águas das chuvas, para fins, por exemplo, não potáveis, que podem ser perfeitamente utilizadas, promover a eficiência hídrica dos edifícios. Eu aqui estou-me a referir aos estudos na cidade, como o Rui disse, nas cidades, em média, aqui nas bacias do Douro, nos espaços urbanos, a água, 26% da água é utilizada nos espaços urbanos. Podes passar. Temos aqui, por exemplo, a água em Bragança, a Serra Cerrada não chega, temos estes metros cúbicos, a Serra Cerrada é a albufeira principal de abastecimento, mas não chega para suprir os gastos, e vejam a quantidade de perdas que nós temos aqui, umas reais, portanto tem a ver às vezes com contagens más, que os contadores não estão a contabilizar a água que está a ser gasta. Temos aqui uma série de fugas, temos aqui que a água residual nem sempre é totalmente recolhida, nem sempre é totalmente tratada, portanto temos aqui uma situação que também temos que fazer alguma coisa para reduzir as perdas de água. Podes passar. Temos aqui um caso de estudo, portanto isto é feito em conjunto, é uma equipa de gente ligada ao ambiente e de engenheiros civis, e portanto temos feito aqui alguns estudos. Isto é o exemplo de um estudo que nós estamos a fazer nos edifícios de Bragança, e aqui fomos para as escolas, e como nós podemos ver, por exemplo, nos centros escolares,
Se nós suprimirmos a rega, vejam que a rega é regar relva. Não há aqui nada de interesse para regar, é relva e isto gasta entre maio e setembro, gasta muita água, como nós podemos ver aqui pelo consumo de água em metros cúbicos por ano em 2 centros escolares. Portanto, então, o que é que nós podemos fazer? Alterar os comportamentos de rega, se calhar é melhor não regar, e, por exemplo, também há estudos que nós podemos substituir torneiras, autocolismos por outros mais eficientes e aproveitar, por exemplo, as águas pluviais já se faz, há aqui edifícios em Bragança em que as águas pluviais já são canalizadas, o Brigante Ecopark, que é um edifício todo tecnológico, por exemplo, não sei se todos vocês conhecem, alguns conhecem, que a água é toda canalizada para grandes depósitos e eles praticamente durante o ano todo gastam muito pouca água nos autocolismos. Portanto, isto permite reduzir o impacto nos ecossistemas aquáticos naturais. O próximo slide, por favor. Outra coisa, por exemplo, o Rui também referiu que a agricultura tem gastos de água tremendos. Temos aqui 2 exemplos que nós podemos, por exemplo, aqui no Douro já há estudos piloto que permitem a reutilização da água da rega em algumas vinhas, portanto há aqui estudos a ver, claro que há limitações, claro que ainda há muito trabalho para fazer para que isto seja uma realidade mesmo efetiva. Melhoramento genético de algumas plantas que podemos criar variedades resistentes à seca e à salinidade e, consequentemente, utilizar menos água. O próximo, se fizeres favor. E pronto, era isto que eu tinha para dizer. Portanto, eficiência hídrica, a promoção da eficiência hídrica nos mais variados setores da economia, permite tirar tudo isto, redução das emissões de CO2, por exemplo, as emissões de CO2 no tratamento da água para potabilizar e para também nas hectares, há gastos de energia que se traduzem por emissões de CO2. Os nossos banhos compridos, que nós só falamos em gastos de água, mas a água quente, aquecer a água, também implica emissões de CO2. Portanto, e há todos estes aspectos que nós temos que ver que realmente refletir, reduzir os custos também, que é um problema. Os custos, cada vez custa mais dinheiro potabilizar a água e tornar a água ótima para consumo humano, quer devido à degradação dos ecossistemas aquáticos que deixam de fazer uma prestação importantíssima que é a purificação da água, quer devido à utilização excessiva deste recurso. E pronto, e penso que posso passar agora a palavra à Maria João. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana. Eu vou falar de um caso muito particular, que é o efeito da seca na produção de energia hidroelétrica. Portanto, de uma forma muito simples, portanto, a energia hidroelétrica é vista como uma fonte de energia renovável, portanto, eu pus ali o ponto de interrogação exatamente porque em relação a ser uma energia verde, há muito debate, e é uma fonte de energia muito simples, que apenas precisa de desnível, ou seja, da queda disponível, e do movimento da água, ou seja, do caudal. Mas claro que se não houver água, obviamente, não vai haver energia. Aqui é só para terem uma ideia do gradiente. Pronto, são o mapa de centros eletroprodutores renováveis em Portugal. Este mapa é de 2017 e depois vocês têm aqui estas bolinhas azuis que claramente veem que são então pequenas hídricas e as grandes hídricas e que estão muito mais localizadas do norte, que é onde existe o mais declive e pronto, supostamente onde existe a maior abundância de água. Só que o que é que aconteceu? Em 2022 houve uma extensa seca meteorológica e, portanto, em fevereiro, 91% do país estava em seca meteorológica, escassez elevada e severa em perto de 70% do território, e lá está, o Nordeste e o Sul tinham uma percentagem de água no solo inferior a 20%. E isto fez com que 5 barragens tiveram de ver as suas turbinagens condicionadas, sendo que estas barragens foram Alto Lindoso,
Alto Rebagão, Taboaço, Cabril e Castelo de Bode, porque a prioridade seria efetivamente a água para consumo humano. Isto levou a que houvesse uma queda de produção de energia hidroelétrica de 64% no primeiro trimestre de 2022. E esta notícia do Expresso dizia que a produção de energia hidroelétrica só devia voltar à normalidade no outono, mas isso não aconteceu e, portanto, em setembro o que aconteceu foi que houve uma resolução do Conselho de Ministros cujo objetivo era a definição de medidas preventivas que permitam fazer face à atual situação e a eventuais disrupções futuras no aporte de energia hidroelétrica, tendo sempre em vista a garantia de segurança do abastecimento e da energia. E o que é que aconteceu? Para além daquelas 5 barragens que tiveram de ser suspendidas para turbinar para a produção de energia hidroelétrica, juntaram-se mais 10 e, portanto, nesta altura, em setembro de 2022, apareceram nos média muitas notícias que diziam que o governo manda suspender a produção de 15 barragens e, portanto, esta suspensão temporária, no fundo, era para garantir uma reserva hídrica para poder colmatar, então, estes efeitos da seca prolongada, da seca prolongada, e para depois também evitar que no inverno houvesse, pronto, cortes energéticos e que, portanto, as pessoas depois, sim, por causa, pronto, não podiam ter energia elétrica para o inverno. E também porquê? Porque havia uma dependência deste sistema elétrico das centrais de gás natural, cuja disponibilidade também estava ameaçada pela guerra na Ucrânia, ou seja, há aqui uma série de fatores que acabam por entrar em conjunto quando há uma seca, pronto. E, portanto, aqui é apenas para vos mostrar que no ano de 2022, que foi aquele ano em que houve a tal seca meteorológica, a produção de energia hidroelétrica era de 14%, e a de gás natural, para compensar, foi bastante maior, e claro que também aumentaram a solar e a eólica, portanto, as outras energias da rede. E, por exemplo, comparativamente a 2023, a energia hídrica já aumentou para os 27% e aqui o gás natural já não precisamos e, portanto, mais baixo. Agora, como é que estas alterações climáticas podem afetar a produção de energia de hidroeletricidade? Pronto, isto será com certeza um problema a longo prazo, porque há cada vez maior instabilidade climatérica e, em consequência, há um acesso menos fiável a este recurso. Portanto, instabilidade climática. Se nós considerarmos a produção de energia hidroelétrica como uma energia renovável que está incluída nas metas do Pacto Ecológico Europeu, estas metas podem não ser atingidas por não haver água disponível para a produção de energia hidroelétrica. E, portanto, precisam de ser pensadas. As secas prolongadas ocorreram noutros países, como os Estados Unidos, China ou Brasil, e conduziram às maiores quebras na produção de hidroeletricidade em décadas. Portanto, isto pode também conduzir a uma instabilidade social e económica. E depois é verdade que as centrais hidroelétricas se juntam às disponibilidades hídricas, mas será que isto é suficiente para acompanhar esta instabilidade climática cada vez mais imprevisível? Pronto, isto são todas perguntas que eu quero vos deixar a pensar. E, portanto, face a esta escassez de água, como é que nós devemos atuar? E eu queria apenas deixar isto, até foi o Rui que fez este slide, no fundo para vos deixar a pensar um bocadinho e para deixar então aberta a discussão. Portanto, que medidas é que nós devemos adotar e será que todas elas fazem sentido ou não? Portanto, desde agora muito falada a dessalinização, água para reutilização, aumento da eficiência na rega e no uso urbano, poupança no uso, construir mais barragens, transvases, alteração no tipo de culturas agrícolas, florestação. Portanto, isto são as questões que nós gostaríamos de deixar em aberto e, no fundo, para vos pôr a pensar e também para entrar agora no debate. Pronto. E é isto que eu tenho para vos dizer hoje. Obrigada. Foi muito rápido. Muito Vou fazer o stop obrigado. share. Muito obrigado. Não, se calhar, Maria, só para Deixa colocar as aí. perguntas, sim. É, Deixa, sim, quer depois dizer, aqui isto no para. fundo são. Exatamente.
Muito obrigado aos três por terem aqui mantido aqui o tempo super assassino, não tive que fazer nada. E então, se calhar pegando aqui no mote da Maria João, em relação a estas perguntas aqui de discussão, abrimos aqui este espaço para perguntas e interpelações, comentários. Portanto, quem quiser pode ir levantando a mão e eu posso depois ir dando a palavra. Se ninguém quiser começar, eu posso começar com uma pergunta que eu estava aqui a pensar enquanto falavam, portanto posso lhe dar tempo. Ahm, então, se calhar aqui só trazer aqui um ponto à discussão que é, olhando aqui para este percurso das vossas três comunicações, parece que estamos aqui em contracorrente com o chamado, entre aspas, o mainstream de toda esta discussão à volta dos transvases, autoestradas da água, do projeto de construção de mais não sei quantas barragens na bacia do Tejo. Portanto, estamos aqui ou seja, o mainstream está dominado, né, com esta narrativa de que precisamos de mais infraestruturas, de mais, ir buscar mais água, transferi-la do Douro para o resto do país. E de repente, o que tivemos aqui a discutir é exatamente o contrário. Temos aqui a questão da eficiência hídrica, não é? De se usar de uma forma mais cuidada ou tentar reduzir as perdas na rede e por aí fora. A questão toda de muita da água que é usada para a agricultura, no caso da Bacia do Douro, vir de águas subterrâneas, portanto, a necessidade que há de haver uma reposição das águas subterrâneas, portanto, este ciclo da água completo, e que, no fundo, estamos aqui a caminhar no sentido exatamente oposto, em termos de práticas agrícolas que são, não é, que vão precisar de mais de água, contribuir mais para a erosão dos solos, etc, etc. Portanto, no fundo, aqui o desafio que eu queria colocar era um bocadinho, ok, nós aqui temos aqui mais ou menos um consenso do que é necessário fazer. Agora, qual é que é o ponto que falta a seguir? Como é que isto pode vir a ser ou não parte da discussão mais alargada, que não aqui dentro deste webinar? Portanto, o que é preciso fazer em termos de passar, no fundo, enfim, esta mensagem para fora daqui? Se calhar esta é uma pergunta menos técnica, é um bocadinho mais de nós como movimento e por aí fora. Não sei se alguém quer op- opinar sobre isto e qualquer pessoa que esteja aqui hoje queira opinar é muito bem-vinda. Ninguém se oferecer, opino eu. Mas era melhor alguém para as questões. Eu, Acho que pode ir, Rui. Acho que por enquanto ninguém se manifestou. quer dizer, eu queria aqui desmistificar algumas coisas. Quer dizer, enfim, tudo isto tem várias visões, não é? Comecemos pela descentralização. Para fazer a descentralização, eu só queria dar aqui um ponto ou dois em cada um destes assuntos, que me parece importante. E, naturalmente, haverá aqui gente que tenha uma opinião muito diversa da minha. Mas em relação à descentralização, a técnica geralmente utilizada é a osmose inversa e é uma técnica que exige imensa energia. Portanto, energia, claro, de combustíveis fósseis. Portanto, a produção deste tipo de água é altamente exigente em energia, em combustíveis fósseis. Por outro lado, a dessalinização funciona bem, tal como em Espanha, temos muitas desalinizadoras, mas são para abastecimento urbano. Porque abastecimento urbano para populações que se situem relativamente próximas dessa desalinizadora. Porque transportar água, imagine-se, temos agora, vai-se fazer, penso eu, a desalinizadora na zona de Albufeira. Transportar a água para zonas agrícolas, designadamente para no Baixo Alentejo, e exige ainda mais energia. Porque a bombagem para cotas superiores é um gasto energético tremendo. Portanto, não podemos pensar, o custo da água vai disparar. Aliás,
o custo da água, enfim, vai custar cerca de 5 vezes mais a água de salinização do que a água obtida através de águas superficiais ou subterrâneas. Portanto, o custo vai ser muitíssimo maior. Quem é que vai pagar isso? Eu vejo agora que, por exemplo, os autarcas do Algarve, qualquer que seja a cor política, eh, estão contra a posição da APA de aumentar o preço da água, que é aquilo que foi exigido, a redução para 85% o aumento do preço da água. Todos eles disseram que sim, mas imediatamente vieram para trás. É claro que estamos numa altura eleitoral e não convém, mas isto mostra já que isto é como aos transvasos. Enfim, a água, possivelmente através dos transvasos, que nem quero imaginar, mas vai obrigar a construção de túneis, para além dos impactos ambientais, quem é que vai pagar uma água que possivelmente vai custar 15 a 20 vezes mais do que aquela que é obtida normalmente? Quem é que vai pagar isto? É claro que os agricultores querem, a CAP quer, etc., mas os custos, não digo que seja impossível tecnicamente, é possível, mas os custos vão ser elevadíssimos. Quem é que vai pagar estes custos? Somos todos nós ou são os agricultores que vão utilizar essa mesma água? Eu devo dizer que, por exemplo, em relação à Alqueva, os agricultores pagam apenas pagam preços apenas do custo de manutenção das obras hidráulicas. Isto é, fomos nós com os nossos impostos que pagamos a barragem de Alqueva e toda a rede de drenagem, a construção da perdão, a rede de rega. Eh, e, portanto, estes custos, como é que vão ser suportados? É muito fácil dizer, epá, queremos água do norte. Quer dizer, mas se vão pagar preços abaixo dos custos, aliás, contra aquilo que é indicado pela própria diretiva quadro, então, quer dizer, enfim, isto vai ser algo que torna as culturas absolutamente insustentáveis do ponto de vista económico, não é? Pronto, e era um pouco isto, aliás, por exemplo, a água por reutilização, aquilo que se chama APR. Eh, Quer dizer, podemos pensar que, de facto, essa água para reutilização epá, é possível e é bom para regar jardins, para lavar as ruas, etc. Nada, enfim, tudo isso deve ser aproveitado. Mas a ideia de que essa água vai servir para regar as culturas, epá, imaginemos que vai regar as culturas hortícolas. Quem é que vai comprar? Essas culturas, aliás, essas experiências foram feitas até do ponto de vista comercial em Espanha, na Andaluzia, epá, e ninguém quis comprar água, perdão, quis comprar, enfim, vegetais provenientes de zonas regadas com APR. Porque, epá, porque existe o período da contaminação, portanto, há logo, e isso é natural, um efeito de receio por parte dos consumidores. Portanto, há aqui, digamos, possibilidade e deve ser utilizado, mas nenhuma destas soluções que eu estou aqui a dizer vai resolver os problemas. Porque os problemas, eh, enfim, vão. Quer dizer, eu posso dizer uma coisa. Eu creio que nos últimos 40 anos houve um aumento da eficiência da água na rega na ordem dos 70%, o que é um valor extraordinário. Porque anteriormente, há 40 anos atrás, a maior parte da rega é por gravidade. Agora temos rega essencialmente a nível de gota a gota. Portanto, as perdas são muito menores. Portanto, tem havido uma redução e com automatismos de rega, etc., esse consumo de água de facto, diminuiu substancialmente. Mas se nós formos ver, por exemplo, no Algarve, e estamos a falar assim da situação crítica do Algarve, eh, o- os consumos de água, apesar desse aumento extraordinário de eficiência hídrica, os consumos de água têm uma subida constante. Ao longo de todos os anos, há uma subida constante. Isto é, com novas culturas, com culturas todas elas regadas, com o desaparecimento do sequeiro e a substituição por rega, culturas superintensivas e hiperintensivas. Tudo isso, enfim, e já não se fala só no abacate, nos frutos vermelhos, etc. Mas também o próprio amendoal, que é todo regado, que são os cedros, os olivais, tudo isso leva a cada vez maiores consumos de água. Portanto, apesar da eficiência ter aumentado extraordinariamente, eh, o consumo continua a aumentar, independentemente da ideia que temos que o déficit hídrico é cada vez mais acentuado e que as alterações climáticas
devem obrigar a uma alteração radical enfim, nas culturas agrícolas e na maneira como o solo é tratado e os efeitos de erosão e de contaminação do solo, etc. Mas nós estamos a caminhar exatamente no sentido contrário. Uma maior intensificação agrícola, mais uso da água, maior carga em Uhum. nutrientes, etc. Portanto, eu creio que não há soluções para isto. Ou mudamos o nosso modo de viver, ou procuramos culturas adaptadas com o território, ou então não há qualquer resposta técnica perante estas situações. Rui, só uma coisa. Obrigado. A água das hectares para reutilização ela é tratada, portanto, tu não pões assim uma água que sai da hectare, toca a irrigar e assim há normas de qualidade para essas águas, até mesmo para reutilizar para fins não potáveis, por exemplo, lavagens de ruas e assim. Qualquer dia vai haver norma, portanto, já há, em alguns países já há normas pronto que se tem que aproximar da água própria para fins balneares, da água própria para a agricultura. Portanto, há normas de qualidade, atenção. Agora, que essas normas possam ser difíceis de cumprir ou assim, de acordo contigo. De acordo que não vai chegar também, não vai chegar para. Pode chegar num sítio ou outro, pode ser possível numa quinta ou outra, mas não é aí de outra razão. Mas a qualidade da água tem que se ver mesmo. Sim, mas, Ana, tu vais comprar hortaliças, ou couves, ou alfaces de água regada, mesmo com tratamento terciário. Tu vais comprar. Sei Eh, lá, eu nem sei, eu sei lá o que é que eles vendem, o que é que se vende para aí, eu não sei. Eu estou a dizer o que é que se vende. Eu estou a dizer que a água que foi regada com tratamento terciário em Espanha, eh, do ponto de vista eh, vamos lá, de resultados económicos, foi uma catástrofe, porque, porque as pessoas recusaram-se a comprar, comprar vegetais provenientes de água regada a partir de hectares. Eu não estou a dizer que o tratamento, epá, porque obviamente, mesmo com o tratamento terciário, epá, a água vai aparecer com compostos orgânicos sintéticos, com metais pesados, etc. Sim, há esses perigos todos, sim, sim, e não falámos nisso, por exemplo, na poluição de compostos emergentes que tu não controlas. Se calhar estás aqui a beber uma aguinha boa da torneira, segura, e estás a ingerir determinados compostos. Isso aí não conseguimos fazer nada para já. Que é um assunto complicado, é. Pois. Mas isso aí também para certos aspectos, também deixas o mote para a importância que nós não falámos aqui de educar as pessoas. As pessoas também não têm a noção de muita coisa, o público em geral, tu ouves às vezes aí barbaridades, porque as pessoas também não sabem, nem conhecem, nem sabem o que é um ecossistema, nem sabem não sabem nada, pronto, só sabem que tem que haver água na torneirinha para se tomar uns banhinhos, para se fazer comida, essas coisas todas. Será que a promoção da educação para estas coisas as pessoas mudariam? Não sei se Posso alguém fazer um que. comentário? Força, Paulo. O dia de Força. hoje eu dediquei-o a ouvir, e com mais estas intervenções sobre rios, águas e energias. E parece-me que estamos aqui num dilema enorme. Primeiro, não são as pessoas que vão ter qualquer poder de decisão. Isso é uma fantasia, meia revolucionária. Porque se, por exemplo, os ambientalistas não conseguem falar com engenheiros civis ou com engenheiros químicos, a coisa fica muito complexa. Se pessoas que dominam o assunto sob o ponto de vista técnico têm visões profundamente diferentes sobre quais são as soluções, não podemos pôr na população e na educação da população as decisões corretas. Porque neste momento discute-se os transvases, discute-se a produção de água no Alentejo, mas não há uma discussão séria que envolva
engenheiros agrónomos e responsáveis por produções agrícolas que visem a alteração do que se cultiva. E isso é um bocadinho trágico, porque nós temos aqui um grande problema, porque há grupos técnicos com grande conhecimento técnico que parece que não conseguem falar uns para os outros. E isso, por exemplo, as centrais hidroelétricas, na verdade, elas são totalmente incontornáveis. Não é por causa da produção de energia, é por causa do armazenamento de energia. Porque se nós não tivermos capacidade, é por isso que aquele gráfico que estava ali mostrou claramente, mas um dos aspectos mais críticos, né, atuais, não tem a ver com a produção de energia, porque poderia-se arranjar eh, parques eólicos offshore, podia-se arranjar muitas outras coisas. O problema é que todas, ou quase todos, esses sistemas alternativos de produção de energia não permitem uma armazenagem de energia. E esse é o aspecto mais crítico contemporâneo em termos de energia, não é a produção, é o armazenamento. E por isso, se calhar, somos nós que temos que fazer um esforço grande de pessoas que estão mais ligadas à ecologia poderem falar com pessoas que estão mais ligadas às linhas cinzentas. Se isso não acontecer, se eu tiver participado um dia todo em que só ouvi engenheiros a falar, com um predominantemente da área da engenharia química e da engenharia civil, e ouvirmos agora estas pessoas, o que é os oradores desta iniciativa, parece que estamos em mundos compatíveis, incompatíveis. Uns estão em Marte e outros estão em Júpiter. E nós não estamos a conseguir quebrar este ciclo de total autismo em relação à resolução deste problema. Porque, sob o ponto de vista da engenharia, só estão interessados neste momento quais são as alterações que vão ser impostas para o funcionamento das hectares e quais são as diminuições das cargas e cumprir o que é imposto legalmente a nível europeu. Não estão interessados. Não ouvi uma palavra hoje de tarde sobre ecossistemas, uma utilização racional da água. Ouvi outras coisas, mas quem eu ouvi falar são pessoas que são especialistas no que falam. Então, como é que nós podemos pôr duas populações que se interessam sobre o mesmo tema, que é a água, a falar uns para os outros? Obrigado, Paulo. Alguém quer dizer alguma coisa? Há aqui uma pergunta, Paulo. Qual foi a sessão em que tu estiveste? Uma sessão que se passou na Faculdade de Engenharia, que pelos vistos vai-se realizar agora outras dispersas pelo país, organizada por uma associação à volta dos problemas da água. Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto. Obrigado, Paulo. Aliás, já agora, uma dessas sessões vai ter lugar aqui na UTAD. Está o Luís Filipe, que está aqui, e eu estamos a organizar isso através da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos. Portanto, é essa associação. Eu também tive que ir ao Porto, mas com a campanha eleitoral não tive tempo. Eh, mas também, portanto, vai em vários sítios. É claro que a FILP tem são fundamentalmente engenheiros civis, não é? Aqui, o Luís Filipe é engenheiro civil e eu não sou. Portanto, é assim uma coisa mais multidisciplinar, mas parece-me importante que é uma ideia da Academia da Água, virado mais para alunos,
e que nós aqui vamos focar exatamente também na questão dos fenómenos hidrológicos extremos e a utilização da água fundamentalmente para a agricultura. Portanto, portanto, é essas sessões que nós chamamos de Academia da Água e que vai haver em 7 ou 8 cidades do país. Obrigado, Rui. Rui, e por que é tão difícil falar, pôr pessoas com formação científica e técnica avançada uns com os outros? Eh, Quer dizer, eu acho que tu deste a resposta há bocado. As pessoas estão muito especializadas no seu saber e não têm uma visão abrangente, não têm uma visão multidisciplinar. Por isso é que era importante, eu creio que essa da FEUP, fundamentalmente os oradores, era toda gente da engenharia civil e engenharia química. E, portanto, é necessário que estes encontros tenham gente de diferentes áreas e, portanto, estabelecer realmente uma plataforma de entendimento. Portanto, essa é uma das razões. Outra razão é que, a nível de planeamento, as coisas são sempre pensadas em curto prazo. Não, é como agora em relação à agricultura, não é? Portanto, há falta de água, e, portanto, pensamos no curto prazo onde é que a gente vai buscar água. Vamos buscar água ao Alqueva. Se o Alqueva não chegar, vai-se buscar água ao Tejo. Se o Tejo não chegar, vai-se buscar água ao Douro. Isto que eu estou a dizer é, de facto, aquilo que a Confederação dos Agricultores Portugueses pretende, não é? Com o apoio de as autoestradas de água, estão inscritas em vários programas de diversos partidos políticos. Não vou agora aqui citar. Porque a resposta é do imediato. Quer dizer, não há uma planificação do género, o que é que podemos fazer para conservar os nossos solos, para ter sistemas eficientes e culturas adaptadas. Portanto, aliás, muitas vezes isto é apresentado, estas questões, como, e é defendido como uma questão de soberania alimentar. Portanto, de procurarmos que, portanto, temos essa soberania alimentar, o que é completamente falso. Porque, eh, aliás, repare-se que o preço do azeite, eh, enfim, triplicou nos últimos 2 anos e a maior parte do azeite, 85%, creio eu, é para exportação. O abacate é para exportação. As estufas de flores são para exportação. Portanto, quer dizer, isto não tem nada a ver com a soberania alimentar, nem são sequer os alimentos que nós necessitamos para no dia a dia. Portanto, isso, e portanto, o que se procura é resolver os problemas, não ter uma perspectiva de futuro e ter uma perspectiva de vamos avançar com estas culturas, não temos água suficiente, temos que ir buscar água mais longe ou em profundidade. Não é? E, portanto, o que parece aliás, vê-se, a própria Comissão Europeia, com esta regressão em relação à- aos pesticidas, portanto, e a aceitação desta pressão por parte dos agricultores, é claro que os agricultores querem aumentar os rendimentos, é justo como todos os outros. Agora, não havendo uma planificação do território, não é possível fazer rigorosamente nada. Não é? Obrigado, Rui. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu gostava que Força, César. tocaram-se, posso, não sei se será muito bom contributo, mas tocou-se aqui num aspecto importante que é os incêndios florestais. E nós em Portugal estamos num território que, devido à falta de ordenamento que teve, à má gestão florestal que tem vindo a ter nos últimos anos e ao abandono rural que cada vez tem mais e cada vez mais vemos menos pessoas no interior e não só, os incêndios florestais vão ser uma realidade avassaladora e cada vez mais catastrófica no nosso país. E isso, por exemplo, no Pinal de Leiria e viu-se também em 2017 com o incêndio de Pedrógão Grande, que se não houver uma boa gestão da floresta, há depois os fenómenos extremos do incêndio
que foi aquele reviravolta que o incêndio deu, que formam os tais moinhos do fogo, e depois o próprio incêndio gera ventos dele próprios e também nos que já existem das condições meteorológicas adversas locais. E eu acho que era importante começar-se a utilizar, se calhar cada vez mais cá em Portugal, por exemplo, a técnica do fogo controlado ou a técnica das queimas. Porquê? Porque se ela for bem utilizada, em certas situações, por exemplo, em pinhais, que já estão muito abandonados, não é? eh, Vamos conseguir prevenir os incêndios, vamos fazer com que a floresta arda menos, e após ter feito um fogo controlado com as devidas condições, vamos ver que, por exemplo, como acontece em Vila Pouca da Guiar, no projeto Life Maronesa, em que eles, através do uso da pastorícia, através dos lameiros e através do uso do fogo controlado, eles têm conseguido ter um reaproveitamento muito maior da água, terrenos mais férteis, manter uma maior infiltração da água e os terrenos têm germinado muito melhor. Ou seja, nós passado um ano ou até em menos tempo, com a passagem do fogo controlado, vemos que a erva cresceu muito mais depressa, há uma erva muito melhor e as próprias urzes não ardem totalmente. Se nós continuarmos a ter estes fogos descontrolados, vemos que a erva demora muito mais tempo a crescer, os próprios animais não vão conseguir fazer tão bem a manutenção do terreno e há estes maiores efeitos, os tais processos que o Rui Cortes falou, o professor Rui Cortes falou, que é os tais processos de erosão, os tais processos de lixiviação, a maior concentração de sedimentos. Eu acho que é importante nós em Portugal olharmos para uma melhor gestão do território, perceber-se as melhores técnicas a utilizar e, por exemplo, utilizar a técnica do fogo controlado com equilíbrio e a utilização também depois de meios mecânicos e tudo isso para que no verão não haja estes incêndios tão severos que têm havido e depois também permite evitar os tais fenómenos que nos vão poluir também a água e tudo isso. Acho que era importante também olharmos para estas questões e até mesmo alertar os serviços florestais e tentar enquadrar o nosso país melhor nestas questões, porque nós olhamos para o território de Portugal que é tudo igual. Portugal é tudo igual, o nosso território é todo igual. E por vezes temos dificuldades em perceber que somos um território muito pequenino, mas tem uma heterogeneidade incrível e era, pronto, importante ter sem atenção estas coisas. Obrigado, Sérgio. Uh, Só fazer agora, se calhar, aqui uma pontuação, são 10h39, portanto, se calhar começamos a pensar em aproximarmos da despedida. Mas se calhar só aqui também fazer um pequeno comentário em relação ao que disseste, Sérgio, que é esta questão de, não é, de muitas práticas de queimadas controladas. Hoje em dia há uma visão muito negativa e toda a burocracia e legislação que é feita, há toda esta questão de quase que eliminar por inteiro as queimadas ou fazê-las dentro de parâmetros que muitas vezes se calhar não fará sentido da forma que deveriam ser utilizadas, quando há muitas evidências que apontam exatamente para quando são bem feitas, trazem muito mais benefícios do que quando não são feitas. E isso depois entra tudo nesta ligação que a Ana Geraldes fez há bocadinho, que é a questão também podemos chamar da literacia ambiental, ou seja, no fundo, muito deste conhecimento, se calhar existiu de uma forma mais empírica por parte das pessoas, mas que ao longo do tempo ou foi desaparecendo, ou como também há bocado se falava, que o Rui falava, desta questão da hiperespecialização
em diferentes áreas do conhecimento, em que de repente há aqui um diálogo de mundos portanto, estamos aqui numa espécie de pescadinha de rabo na boca, em que o conhecimento está cada vez mais aprofundado, mas está mais, ao mesmo tempo, subdividido e não está ao alcance da maioria das pessoas. Ahm, Enfim, acho que temos aqui muito pano para mangas para trabalharmos em várias frentes, seja da sensibilização, seja daqui desta parte mais de advocacy junto de decisores políticos enfim, do público em geral. Ahm, e acho que Já para agora, já não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Sim, Rui, força. Gustavo, só para comentar aqui uma coisa que está associado com aquilo que se chama restauração fluvial, e que estava a lembrar isso por causa que a Ana Geraldes apresentou ali o caso do Rio Fervença, eh, a intervenção dita de requalificação, e essas requalificações acontecem um pouco por todo lado e que são muitas vezes piores do que não se fazer nada, onde se gasta imenso dinheiro. Aliás, a Ana Geraldes tem ali a fotografia do caso do Fervença, que é uma sopa de algas. Porquê? Destruíram a vegetação ripícola, portanto, muito maior. O rio está eutrofizado, criaram um espelho de água, aquilo que se chama o espelho de água. Portanto, alguém, enfim, arquitetos que não têm o mínimo conhecimento do funcionamento dos ecossistemas, cá temos, as pessoas não falam a mesma língua, estão na sua zona de conforto, e, portanto, nós temos barbaridades. Aliás, aquela obra foi inaugurada, foi das primeiras obras do Polis, inauguradas pelo nosso Primeiro-Ministro, e que é um desastre ambiental tremendo, não é? Quer dizer, aliás, só, portanto, chamar a atenção que as requalificações fluviais têm vindo a ser feitas um pouco por todo lado, são frequentemente uma asneira da grossa que ainda vai degradar mais os ecossistemas. Obrigado, Rui. Ah, não sei se alguém quer dar umas palavrinhas finais, uh, também a Ana e a Maria João. Assim sendo, acho que se ninguém quiser dizer mais nada, podemos dar este primeiro webinar por terminado. Voltar a agradecer uma vez mais à Maria Joana e ao Rui pela vossa disponibilidade e pelas vossas apresentações, e agradecer aos restantes pela vossa participação. Depois iremos colocar em princípio, o vídeo do webinar aqui no canal do YouTube do movimento e também no site. Um, e estamos em contacto para o próximo e para o que for preciso. Muito obrigado. Boa noite.